uma plataforma com conteúdos selecionados. América Latina. Spotlight. Artigos. Dicas. Assuntos variados. Turismo. Culinária. Pautas do momento para você ficar por dentro de tudo que está rolando. Junte-se a nós e venha fazer parte da nossa comunidade. Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga. Sejam bem-vindos à 38ª edição do Digital Domínio Esportes, esse programa que é feito sempre com muito amor e carinho para você. Hoje com uma edição especial, onde nós iremos repercutir daqui a pouquinho tudo o que aconteceu na grande final da Copa do Brasil. Comigo, mais uma vez, ajudando a brilhantar o programa, o meu grande amigo sensacional, amigo Pablo. Seja boa noite, uma boa noite, Pablo, seja bem-vindo. Já dando aquele abraço especial para o pessoal do Panamá, Twitter e Águas Claras, todo mundo junto y misturado, Pablo. Gracias, Andrés. Buenas noches para todos. Buenas noches a toda gente. Y aquí estamos de nuevo para hablar de lo que nos apasiona, del mundo del fútbol y del sport. E é uma semana um pouquinho mais tranquila, porque não tivemos rodada no meio de semana nem da Copa, nem da Liga dos Campeões, nem da Liga Europa. Semana que vem agora nós teremos rodada cheia dos dois torneios, então na próxima sexta nós poderemos trazer os resultados e acho que a maioria das equipes já classificadas com os resultados que virão. Foi uma semana para o futebol brasileiro movimentada, Pablo, porque nós tivemos, infelizmente, a contusão do Richarlison, pombo! Lá no Campeonato Inglês, o cara machucou o joelho. Pessoal, graças a Deus, foi só um grande susto. 2 semanas estarei de volta. Obrigado pelas mensagens e pelo carinho. O grande Richarlison tweetou nas suas redes sociais. Agora, Pablo, a pergunta é: essa parada de 2 semanas pode prejudicar o Pombo na sua preparação para a Copa? E mais ainda, abre aí um caminho, uma oportunidade para o Pedro poder, de repente, se firmar na seleção? O Pedro, que vem jogando regularmente, em grande fase, fez gol na quarta-feira na final da Copa do Brasil. O que você acha, Pablo? Bueno, yo diría, Andrés, que yo creo que sí, podría tener una influencia, pero lo que pasa es que yo veo que Richarlison es el hombre de confianza de Tite, y entonces yo no sé si él va a querer esperarlo a ver cómo se desarrolla. El problema es que Brasil no, corrígeme, creo que no hay más juegos de preparación para Brasil. Entonces, yo veo difícil que saquen a Richarlison, al menos que el parte médico informe que el jugador no va a estar al 100%, o puede ser que Pedro comience los 2 primeros partidos de la Copa y después Richarlison se incorpore. No sé, vamos a ver. Ahora, una cosa que mencionamos fuera de cámara, Andrés, es que Richarlison siempre fue un jugador revulsivo, se dice en español, es decir, un jugador que viene del banco y entra al campo de juego y genera una dinámica diferente, no necesariamente como un titular. Entonces vamos a ver qué puede pasar allí. Em off também, fora das câmeras, eu comentei com você. Uma seleção que já teve Ronaldo e Adriano, em 2006, Bebeto e Romário,
campeões do mundo em 94. Um trio campeão em 2002 com o Rivaldo, o Ronaldinho e o Ronaldo, que teve Pelé e Tostão, Pelé e Garrincha, mesmo quando não foi campeão, Zico e Serginho. É sério que alguém colocaria o Bravo Pombo como titular em alguma dessas seleções? Não tem como, né? Então a gente dizer que o Brasil está esperando pelo Richarlison para poder ter chance de ser campeão da Copa só vem reforçar aquilo que eu digo desde o sorteio. As chances do Brasil são muito complicadas de passar de fase. Para mim, e eu sei que eu vou contra a maré, mas faz parte, né? Posso estar errado. Mas o time ideal do Brasil é aproveitar o entrosamento do Rodrigo e do Vini Júnior pelas extremidades e o momento espetacular do Pedro. Para mim, o Pombo é banco, entrando com sua força física, sua imposição física, botando correria para cima de uma zaga já cansada no segundo tempo, como ele normalmente faz no campeonato inglês. Era assim no Everton, está sendo assim agora no Tottenham também. E, principalmente, Neymar. Eu tenho sérias dúvidas de que o Neymar tenha aprendido a jogar para a seleção brasileira. O Neymar continua jogando para ele. Neymar Futebol Clube. E futebol é um jogo coletivo. Neymar vindo no meio de campo para ficar fintando, para ficar com firula, para ficar se jogando, ele vai tirar as chances do Brasil, porque o Brasil vai enfrentar duas seleções que têm no seu entrosamento, no seu esquema tático, exatamente o seu forte. Não é na individualidade. O futebol do Neymar sobressai muito quando você tem esquemas táticos não muito bons, como provavelmente vai ser de Camarões no último jogo da Copa. Agora, o Neymar presepando ali no meio de campo, sem passar a bola, tentando o tempo todo fintar o time adversário inteiro, amigo, ele vai prejudicar muito, muito o Brasil. O Neymar tem que mudar muito a mentalidade dele e a gente sabe que daqui para a Copa isso não vai acontecer, Paulo. Sí, Andrés, yo te diría que sí, yo coincido contigo en el análisis de que Neymar es un jugador que en algunos momentos él por su manera de querer ser la estrella y donde el juego gira en torno a él y los demás jugadores lo respetan tanto que le pasan siempre la pelota para que se involucre en el juego, a veces eso no es lo mejor. Pero vamos a ser realistas, Andrés. Tite no va a sacar a Neymar en el Mundial al menos que esté machucado. Neymar va a estar titularísimo, y si Tite se le ocurre en un momento sacarlo del partido, así como estamos criticando a Neymar ahorita, mucha gente va a criticar a Tite si él saca a Neymar en un partido. En mi opinión, las cartas están echadas y Neymar va a jugar ahí, en esa posición donde lo están dejando libre en el área al frente, en el centro del campo, haciendo las veces de una especie de distribuidor de juego, que no necesariamente es la mejor virtud de Neymar, pero vamos a ver. Y también porque hay otra cosa, Andrés, el esquema está hecho para que Neymar tenga un compañero. El sistema de juego de Tite está hecho para que Neymar esté allí y tenga un escudero, una persona que el bodyguard de Neymar, que en este caso ha sido Paquetá. Entonces, pois é. A gente estava falando do Pombo e estava falando do Pedro. Pode ser que nenhum dos dois comece a Copa como titular, mas comece o Paquetá, que está terrivelmente mal no campeonato inglês. É um desastre. O cara colocou o Paquetá como o jogador que joga atrás do Antônio, que é o centroavante do West, do time do Paquetá. Paquetá não vê a cor da bola. Simplesmente não fez a menor diferença. Aliás, ele, Coutinho, são dois jogadores que mudaram de time recentemente e que não vêm num bom momento lá no campeonato inglês. Né? O Coutinho que disputa a vaga teoricamente com Everton Ribeiro, que deu assistência no Maracanã na quarta-feira, vive novamente um excelente momento. E eu tenho muito receio que o Tite, com suas teimosias, deixe Everton Ribeiro de lado para levar o Felipe Coutinho num mau momento e não escale nem o Richarlison nem o Pedro. Talvez nem leve o Pedro e insista com o Paquetá ali, revezando com o Neymar.
as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, viu, Pablo? Muito complicadas. Indo adiante, nós temos aqui a... Cadê que não foi você? Agora sim. A classificação momentânea do Campeonato Brasileiro. Palmeiras campeão. Campeão. Né? Não tem, né? 8 pontos à frente do Internacional. Faltando 6 rodadas. O Palmeiras teria que perder nessas últimas 6 rodadas o que não perdeu nas outras 32. Exatamente. Aquele que está em inglês a tabela, né, amigos? Sim. O W de wins, vitórias, o D de draws, empates, e o L de loses, derrotas. Vocês podem ver que em 32 rodadas o Palmeiras perdeu 2. Quer dizer que nas últimas 6 rodadas vai perder o que não perdeu em 32? Não. Parabéns, Pablo, pelo 11º título brasileiro. Merecido, o Palmeiras jogou muito, foi a equipe mais regular, foi a equipe que... eu não vou dizer sorte, porque no fundo, ninguém gosta de ser eliminado. Mas o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo de forma precoce na Copa do Brasil, caiu para o Atlético Paranaense na semifinal da Libertadores, e isso fez com que o Palmeiras, na reta final, tivesse o calendário livre. Então, realmente era muito difícil. Eu via o Atlético Mineiro como um possível adversário, mas, novamente, o Atlético Mineiro derreteu. O Atlético Mineiro acabou de perder para o time reserva do Flamengo no Maracanã. Assim, também é outro time que vai ter que repensar tudo para o ano que vem. Né? Bom, temos o Palmeiras em primeiro, já campeão com 32, lutando ali no G4, o Internacional, vice-líder com 60, bem à frente do Flamengo com 55, vem sendo perseguido de perto por Fluminense e Corinthians. Logo atrás, fechando os times neste momento classificados para a Libertadores, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Por que o Atlético Mineiro hoje estaria classificado para a Libertadores, Pablo? Porque o Flamengo, como campeão da Copa do Brasil, ganhou vaga na Libertadores. Uma vaga. Como ele está em terceiro lugar, ele abre mais uma vaga no Brasileirão. Tá? Então está aí a 7ª vaga aberta para o Atlético Mineiro. Poderiam ser 8 se o São Paulo tivesse ganho a Sul-Americana. Tá? Como o Flamengo e o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense disputam a final da Libertadores, e hoje os dois estão dentro dos 7 que iam para a Libertadores, seja quem for o campeão, não vai abrir outra vaga. A não ser que nesse final de campeonato o Flamengo ou o Atlético Paranaense, o que for o campeão da Libertadores, relaxe, não ganhe mais nada, fique fora do G7 e aí possa abrir uma vaga. Ele tem que cair para o 9º lugar para poder abrir mais uma vaga, ou para o 8º lugar para abrir mais uma vaga para a Libertadores. Né? Então, hoje teríamos classificados para a Libertadores para a fase de grupos: Palmeiras, Internacional, Flamengo, Fluminense, Corinthians, e para a fase pré-Libertadores, Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Alguma palavrinha aí, além do sorrisinho de campeão? Não, é bom, só falar que, obviamente, o Palmeiras é campeão, não tem dúvida disso. Agora, eu acho que está bem interessante, André, é o que está acontecendo embaixo, do 7º ao 10º lugar. Aí acho que está verdadeiramente, os jogos que temos que olhar daqui para frente são esses aí. En español lo digo, creo que los de 7 al 10 es donde tenemos que observar los juegos, porque Sao Paulo está cerca, Fortaleza, el América, están todos cerca del Atlético Mineiro, y yo creo que el Atlético Mineiro es pichó. Yo creo que el Atlético Mineiro está de capa caída y podría darse una sorpresa en ese 7º lugar, André. Yo creo que puede pasar. Na realidade, está em aberto, né? O Atlético Mineiro hoje tem 47. O que você está falando? Logo atrás, o América Mineiro com 45, Fortaleza 44, junto com o São Paulo, e depois Botafogo e Santos com 43. Time por time, se a gente for olhar o elenco, time e tal, o Atlético Mineiro é o favorito a ficar com essa 7ª colocação. Porém, você tem razão, o Atlético Mineiro não está jogando nada, derreteu desde aquela eliminação para o Palmeiras
o time está vindo só ladeira abaixo, o que abre uma possibilidade para as outras equipes que vêm atrás. O São Paulo vinha jogando muito bem, despontava como talvez o grande adversário, né? O favorito a roubar essa sétima vaga do Atlético Mineiro, porém a derrota na final da Sul-Americana também pode ter alguma consequência para o elenco, algum ruído com o Rogério Ceni, que é sempre um cara muito polêmico, o vestiário sempre fica muito pesado nessas horas, então pode ser que o São Paulo também não consiga avançar. Para mim, o grande favorito para ir para essa sétima vaga é o Fortaleza, que tem um campeonato de recuperação espetacular. Ele ficou muito tempo como lanterna do campeonato, priorizando a Libertadores. Quando foi eliminado da Libertadores, ele começou a galgar posições no campeonato. Ele, em determinado momento, ele chegou até o seu líder do campeonato, se nós olhássemos só para o segundo turno, hoje o líder é o Internacional, mas ele fez uma campanha brilhante. E eu acho que o momento do Fortaleza, com sua imensa torcida, a gente sabe que ela pressiona, lá em Fortaleza vira um alçapão, né? É muito difícil jogar contra o Fortaleza lá. Então eu vejo hoje o Fortaleza como favorito para roubar essa sétima vaga do Atlético Mineiro, que tem que abrir o olho, bastante, Pablo, não é pouco não. Bom, tivemos a eleição do melhor jogador do mundo. Como não poderia deixar de ser, a Champions League sempre tem um peso enorme, tá? A não ser em anos de Copa do Mundo, que a Copa do Mundo acaba rivalizando, tem um peso muito grande o que o jogador faz na Copa do Mundo, mas como a Copa do Mundo dessa vez está sendo disputada no final do ano, e não no meio, porque normalmente essa premiação é feita após a Copa. Dessa vez ela foi feita antes, porque não teve Copa no meio do ano. O Benzema, com toda a justiça, artilheiro, campeão europeu pelo Real Madrid. Eu acho que o título de melhor jogador está muito bem entregue, Pablo. O que você acha? Eu também acho. Eu acho que está bem entregue. Acho que a gente falou aqui, nós hablamos de eso aquí, que el candidato tenía que ser Benzema, por lo hecho en la Champions, ha tenido una estabilidad, un performance bien destacado, y creo que no había otra opción. De hecho, André, estaba leyendo en las noticias que ha sido la segunda vez en la historia que ha ganado un jugador el Balón de Oro con la mayor diferencia con el que quedó segundo lugar, que fue Sané Mané. Entonces, porque no había mucho de dónde escoger. Y de paso, André, te iba a decir algo. En la noticia que estaba leyendo, Cristiano Ronaldo no sacou nenhum voto. Sim, mas o Cristiano Ronaldo praticamente não jogou no primeiro semestre, né? Banco no Manchester United, muitas vezes ele não entra nas partidas. Quando entra, na maioria das vezes, ele não está conseguindo fazer a diferença. Por um motivo simples. A idade chega para todos. Chegou para o Cristiano Ronaldo, que é um jogador que sempre dependeu muito da explosão física, de um preparo físico invejável para desenvolver o seu futebol. Ele começou como um jogador de ponta, pela direita, depois acabou por uma questão lá do time do Real Madrid, que tinha o Gareth Bale jogando pela direita, ele acabou de jogar na esquerda e muito bem, manteve o nível. Depois ele foi jogar de centroavante, já nos últimos títulos dele pelo Real Madrid, ali fazendo uma dupla de ataque com o Benzema. E quando foi para o Manchester, foi para a Juventus, ali o futebol dele também já não rendeu o que se esperava, jogando exatamente também como centroavante, dessa vez o centroavante principal da equipe, e agora no Manchester United de banco. Então, eu acho que quem perde com isso, no fundo, é a Copa do Mundo e a seleção portuguesa, né? Sim. Porque como ele vem muito mal, a seleção portuguesa, será que o técnico vai ter coragem de botar o Cristiano Ronaldo no banco? Podemos ter Portugal jogando com 10 em campo, Cristiano Ronaldo numa fase horrorosa. Agora, Cristiano Ronaldo é um cara que a gente sabe que tem todas as condições de dar a volta por cima. Copa do Mundo, campeonato de tiro curto. Se o técnico souber usá-lo bem, principalmente no segundo tempo das partidas, ou de começo,
para ele dar aquele gás, de repente fazer diferença no primeiro tempo e ser substituído no segundo, pode ser que ele renda. No campeonato inglês ele não tem funcionado. A nota para nós brasileiros triste é que o Vinícius Júnior, que fez o gol do título, ficou em 11º lugar nessa eleição. Muito subestimado o garoto, talvez um certo bairrismo, né? E para mim, minha opinião aqui também, esse prêmio do Benzema deveria para um jogador que nunca vai ganhar um título de melhor jogador do mundo. É uma premiação que só saiu para um jogador da posição dele uma vez na história. Aliás, nem bola de ouro foi. Ele foi o melhor da Copa do Mundo de 2002. Bola de ouro, o goleiro nunca ganhou. Porque esse título do Real Madrid se deve muito mais ao Courtois, das atuações absurdas a partir das quartas de final, principalmente na final contra o Liverpool, do que necessariamente o Benzema. Benzema fez os gols dele, Vinícius Júnior fez os gols dele, mas a verdade é que se não fossem as atuações do Courtois, o Benzema tinha feito 2 e o Real Madrid tinha levado 3 e era eliminado. Courtois é o grande nome da campanha. Y tan es así, André, que Courtois ganó al mejor goleiro. Solo que él mismo, cuando le dijeron que él ganó, él dio unas palabras y lo que dijo Courtois fue, bueno, yo recibo el premio, gracias, tal, pero lo que él dijo fue algo así como que, pero ¿cuándo será el día que le van a reconocer a los goleros, que también son unos jugadores muy importantes en el campo de juego, y que le den un balón de oro a un portero, a un golero? Porque es lo que tú dices, ¿verdad? El nivel superlativo de Courtois fue el que permitió que el Real Madrid llegara con esa defensa medio fraca que tiene, llegar a donde llegou. Exatamente. E nós tivemos grandes goleiros ao longo da história que marcaram uma temporada inteira. O Goicoechea na Argentina, vice-campeão do mundo em 90, que agarrou o pênalti ali, que ninguém sabe até hoje como é que ele agarrou tanto pênalti naquela Copa. Tivemos o Yashin, o Aranha Negra da União Soviética nos anos 50, tá? que hoje, quando se fala do futebol dos anos 50, você lembra de quem? Pelé, Garrincha, Di Stéfano, Puskás e o Yashin. Eusébio. O Eusébio mais para frente, anos 60, né? Um pouquinho mais para frente. Mas lá no final, metade dos anos 50, até o final dos anos 50, são esses jogadores. E o Yashin nunca teve o reconhecimento que os outros jogadores tiveram. O Sepp Maier, da Alemanha, que também teve uma partida esplendorosa contra a Holanda na final da Copa de 74, garantiu o título da Alemanha contra aquela máquina holandesa de 74, né? Tivemos o Dinosoff parando o ataque da seleção brasileira em 82. Tivemos o Oliver Kahn, que ganhou o título de melhor goleiro na Copa de 2002, mas os 2 gols que ele levou do Ronaldo, rebatendo inclusive nas bolas, tirou dele o título de melhor jogador do mundo. Mas eu acho injusto você não olhar para a temporada do cara. A Alemanha também, naquela Copa, chegou longe por conta dele. Então, agora eu entendo, né, Paulo? O goleiro, dar uma premiação para o goleiro é meio antítese do futebol. Futebol é gol, e você dá o título de melhor jogador para quem evitou o gol. Eu acho que tem algumas pessoas que realmente acabam estranhando. Então, eu acho que um goleiro tem que ser tipo um Rogério Ceni, né? Rogério Ceni, ele fez uma das maiores partidas que eu já vi na minha vida de um goleiro fazer, que foi aquela final do Mundial contra o Liverpool, que ele também agarrou até pensamento que São Paulo foi campeão mundial, 1-0, gol do Mineiro. Talvez se naquele jogo tivesse pintado uma falta na entrada da área e o Rogério Ceni tivesse feito o gol e não o Mineiro, e ele fazendo o gol e defendendo o que ele defendeu, naquele ano talvez ele tivesse ganho o título de melhor jogador do mundo. Mas ele só defendeu, ele não fez a outra parte que ele tanto soube fazer na carreira, não teve essa oportunidade de fazer um gol de falta. Né? Então, y ahora que hablas de golero, me recordé de un nombre, André, de Chilavert, el paraguayo. Chilavert também, que foi a inspiração do Rogério Ceni. Antes do Rogério Ceni, quem fazia muito gol de pênalti, de falta, foi o Chilavert.
Mas como era uma seleção menor, um país com uma visibilidade não tão boa que é o Paraguai, nunca teve o reconhecimento que ele teve. O Higuita, por exemplo, acho que foi sempre... Higuita na Colômbia, sim. Bom, falando dos nossos amigos aqui da América do Sul, vamos pagar uma dívida agora? Vamos pagar. Vamos pagar a dívida. Campeonato Equatoriano na sua tela. E olha, Pablo, o regulamento é tranquilo, viu, cara? Ao contrário do que a gente imaginava, né? A gente vê a bagunça que é o Campeonato Uruguaio, a bagunça argentino, a tragédia que são outros campeonatos. Perto deles, o Campeonato Equatoriano é bem simples. O campeonato é jogado entre 16 equipes que disputarão o título em 30 rodadas, sendo 15 rodadas na primeira parte, 15 rodadas na segunda parte. O campeão da primeira parte, das primeiras 15 rodadas, enfrenta o campeão da segunda fase. É como se fossem dois campeonatos, 2 turnos distintos. O campeão do primeiro turno enfrenta o campeão do segundo turno. Se a mesma equipe for campeã dos dois turnos, aí então ela é consagrada, ganha o título equatoriano. É um regulamento comparado aos outros muito tranquilo, né, Paulo? Sí, y yo creo que ese es parte del secreto del éxito de los equipos ecuatorianos, Andrés. Yo creo que tienen un campeonato que sigue la lógica. No se ponen a inventar lo que no se puede inventar. El fútbol es un juego de 11 contra 11 con una pelota y el mejor tiene que ser campeón y los premios alrededor de ese campeón, subcampeón, el tercer lugar y se acabó. O sea, básicamente tiene que ser algo simple porque si no comienza a ver las especulaciones, comienzan a ver las posibilidades de que se ejerzan ciertas acciones para manipular los resultados y la competitividad se pierde porque se empiezan a aprovechar del reglamento y subreglamento para tratar de lograr una posición. Entonces yo pienso que así es que deberían ser los campeonatos, André. Claro, transparente, fácil. Fácil, menos é mais. E quando você começa a fazer muitas rodadas, muitas coisas para cá, coisas para lá, você acaba obrigando as equipes a enfrentar mais vezes as equipes fracas do que as equipes fortes, que são a minoria das equipes nos campeonatos. Isso é assim em todo mundo. Você tem 6, 7 equipes em condições de ganhar o título das 16 ou das 20. Eu acho que a grande exceção no mundo realmente é o futebol brasileiro. Apesar de nós vermos hoje Flamengo e Palmeiras uma prateleira acima, né? À frente dos outros, a gente pode botar na segunda prateleira hoje, apesar dos pesares, Atlético Mineiro, Fluminense, Corinthians, São Paulo. Flamengo e Palmeiras estão acima, mas a tradição aqui no Brasil sempre foi 12 grandes times com chance de ser campeão. Vasco, Botafogo, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional e Grêmio. E de vez em quando, beliscando alguma coisa ali, aumentando de 12 para 16, nós tivemos o Guarani campeão brasileiro, o Atlético Paranaense campeão brasileiro, o Coritiba campeão brasileiro, o Bahia campeão brasileiro. Mas não sai disso. E quando nós temos todas essas equipes disputando juntas o campeonato, fica uma coisa de louco. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Que é o que se desenha para o Campeonato Brasileiro. Só o Guarani dos campeões brasileiros não vai estar na primeira divisão no que vem, Pablo. Vai ser um espetáculo o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Só clássico. Sim, senhor. Bom, o regulamento do Campeonato Equatoriano fala que o ganhador da primeira rodada vai jogar o título contra o campeão da segunda, a não ser que ele ganhe os 2 turnos, o que me parece que não irá acontecer. Como os nossos queridos amigos podem ver, o Barcelona de Guayaquil ganhou o primeiro turno, aí um pontinho à frente da Universidade, tá? Com 30 pontos, foi o campeão, e já garantido na eventual final. Na segunda rodada, nós vamos ter a disputa da última rodada, 15ª rodada. E o Aucas está com a faca e o queijo na mão, 3 pontos à frente do mesmo Universidade, a Universidade que bateu na trave no primeiro turno, pode bater na trave novamente agora no segundo turno. Então,
Alcas e Universidade disputam o título da segunda rodada, para ver quem enfrenta o Barcelona, que deu uma relaxada, até 10 pontos atrás na segunda rodada, em 7º lugar. Né? Campeonato simples, fácil, tranquilo, campeão do primeiro, Barcelona, contra o campeão do segundo, Alcas ou Universidade. Né? Muito fácil, muito tranquilo. Parabéns aos nossos irmãos equatorianos pela singeleza, pela simplicidade desse campeonato. André, antes de pasar de tema, solo para decir una cosa que estaba leyendo el otro día. El Aucas, que está primero en la segunda campeonato en el Ecuador, lo dirige el exentrenador de la selección de Venezuela y el exentrenador de la selección de Bolivia, César Farías, y acaba de tener la mejor desempeño en su historia. No ha perdido partidos. Eu imaginei. Alcas, eu acho que nunca disputou uma Copa. Não lembro de ter visto o nome dele na Sul-Americana, muito menos na Libertadores. E provavelmente vai estar garantindo agora uma vaga na Libertadores do ano que vem, com um trabalho espetacular. É muito bom a gente ver essas equipes de média para pequenas conseguindo também o seu lugar ao sol, né, Pablo? Espetacular. Isso coroa, é um charme a mais no campeonato equatoriano desse ano. Bom, sim, senhor. Mudando não só de assunto, mas de esporte, nós estamos tendo neste momento o jogo entre Philadelphia Phillies e San Diego Padres. A série está empatada em 1-1, é a final da Conferência Nacional. Do outro lado, nós temos o New York Yankees e o Houston Astros fazendo a final da Conferência Americana. A série já teve 2 jogos. O New York Yankees conseguiu passar pelo Cleveland Guardians, derramando lágrimas de sangue num 3-2 espetacular. E o time chegou muito cansado, perdeu os 2 primeiros jogos. O próximo jogo é amanhã em Nova York. Hoje também o Philadelphia e São Diego fazem a segunda partida e jogam amanhã à noite também, já a terceira partida da final da Conferência Nacional. São os 4 times que ainda estão na disputa pelo título da Major League Baseball da temporada de 2022, Pablo. O vencedor de Houston e Nova York irá pegar na World Series o vencedor de San Diego e Filadélfia. Tá? Houston e Nova York foram campeões de suas divisões. O San Diego, Filadélfia, eu tenho que dar uma olhada, acho que também, mas o San Diego é a grande surpresa do campeonato da Major League Baseball deste ano. Os Padres estão com tudo e não estão prosa, Pablo. ¿Tú crees que los Padres pueden ganarle a Filadélfia, André? Bom, a série está empatada em 1-1, né? É possível. Tem que ver qual o poderio dos Padres. Eles já roubaram um jogo na casa de Filadélfia, né? O jogo, neste momento, ele continua... Está ganando Filadélfia, André. 1-0, sim. O Filadélfia ainda está no meio, né, da terceira entrada. Vou acompanhar esse jogo, mas eu acho que sim, que o San Diego ele tem chance. Aliás, o mando de campo dessa série não é do Filadélfia, é do San Diego. Então, o Filadélfia também não foi campeão de divisão, porque o San Diego não foi e tem um mando de campo. Mando de campo no beisebol ele é engraçado. Vão ser 3 jogos seguidos agora na Filadélfia, que pode fazer a diferença a favor do Filadélfia. Só depois desses 3 jogos, se não tiver um vencedor, é que a série volta para San Diego. É a mesma coisa para os Yankees, que apesar de estarem perdendo por 2-0, vão poder jogar 3 jogos em casa agora. Lembrando que esse jogo do Yankees com o Houston amanhã é praticamente um jogo de eliminação para os Yankees. Vence a série quem vencer 4 jogos. Porém, se o Houston ganha e abre 3-0, nunca é demais lembrar. Só uma vez na história dos esportes americanos, seja ele qual for, né, não só do beisebol, houve a virada. Na NBA nunca aconteceu, no hockey nunca aconteceu, lacrosse nunca aconteceu, no vôlei nunca aconteceu.
No beisebol aconteceu uma única vez na temporada de 2004, virou até fundo de filme, do filme Pitch Fever, O Jogo do Amor, com a Drew Barrymore. Sugiro que quem nunca viu o filme procure aí no seu serviço de streaming, ver se consegue assistir um filme, uma comédia romântica muito legal, que tem como pano de fundo exatamente essa virada histórica do Boston Red Sox, que perdia por 3-0 e virou para 4-0. Se eu não estou enganado, no serviço de streaming Disney, né? Star Plus. El Disney Plus. Não, no Star Plus, que é o outro serviço mais para adulto. Lá tem um documentário falando exatamente com depoimentos, com imagens da época e tudo mais, retratando e falando exatamente dessa... Eu não vou lembrar agora o nome, é só os amigos irem lá, dar uma vasculhada lá eu não sei se é um 30x30 ou algo parecido com isso, da série 30x30, que tem lá a história contada pelos próprios jogadores que estavam presentes lá naquele evento, naquela virada, relatando como foi, tanto do lado dos Yankees quanto do lado do Boston Red Sox. Muito legal, muito bom mesmo. Tá? André, vou fazer uma piada aqui. E no Brasil dá virada? Aconteceu alguma vez uma virada no Brasil? Desse nível? Sim. Não, tentaram virar um 7-1 maluco lá, mas não deu certo não. Eu estava 7-0, fizeram um gol, mas eu acho que não deu tempo. Se tivesse uns 5 minutos a mais, quem sabe o Brasil conseguiria virar, Pablo. Mas não deu, não. Não foi dessa vez que conseguiram isso, não. E agora em novembro dará virada? Agora em outubro dará virada também? Não sei. De qual virada você está falando? Não sei. Agora em outubro vem um jogo final aí, na segunda turno. É dia 30 agora, uma finalzinha para ser disputada aí, que vai trilhar o rumo de muita gente aqui no Brasil. Tem muita gente aí com medo, ó. Ver o sol ser quadrado depois do dia 30, tá? Que é o que eu acho que vai acontecer. Mas, enfim, aqui a gente já decidiu desde o primeiro momento que não iríamos politizar o nosso programa de esporte, a gente deixa isso para comentar outro dia. Bom, amigos, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo até morrer. Flamengo campeão da Copa do Brasil 2022. Pablo, eu vi o jogo, Pablo. E você, tu viu o jogo? Sim, assisti ao jogo também. Muito bom jogo, by the way. Bom, o Flamengo dominou, como era de se esperar, o primeiro tempo, tá? Inteirinho, marcou o seu gol logo no começo, né? Acabando com toda e qualquer retranca que o Corinthians pudesse ter montado. Os corintianos já vinham alardeando já há algum tempo que o objetivo deles era tentar levar o jogo para os pênaltis, porque eles achavam que nos pênaltis o Cássio ia sacramentar o título corintiano. O Flamengo fez o gol no começo, teve oportunidades, teve um gol anulado, bem anulado ainda no primeiro tempo. Teve um gol anulado também. Essa eu vou falar. 2 gols anulados. Muito bem anulados. Vários juízes foram muito bem no lance. Os jogadores do Flamengo, por pouquinho, estavam impedidos. O Arrascaeta teve uma chance de ouro num lançamento espetacular do Gabigol. Se faz aquele gol ali, acabava. Sim, fechar a porta, sim. Acho que o Corinthians não voltava. Mas eu acho que ali o totozinho ali já foi o sinônimo de que a perna do cara já não aguentava mais. E o Flamengo perdeu o seu meio-campo praticamente inteiro. Então o Flamengo começou o jogo com o Thiago Maia, aos 20 do segundo tempo, saiu machucado. Vidal saiu machucado. Arrascaeta saiu extenuado. E o meio-campo do Flamengo, que é o ponto forte do time, já não tinha o João Gomes, que era o grande marcador, que estava suspenso. O Daniel Cabral, que seria o substituto natural, e o Eric Pulgar também, que são 2 caras que têm uma marcação melhor, os 2 machucados. Então o Flamengo ficou sem cabeça de área. E aí o Flamengo teve que improvisar. Botou no primeiro momento o zagueiro
um terceiro zagueiro, subindo o Davi Luiz para a cabeça de área. Depois ele até trocou, voltou com o Davi Luiz para a zaga e o Bruno foi para jogar improvisado de cabeça de área. De um lado, improvisado, o Mateuzinho, que é lateral direito, jogando na esquerda, e do outro lado, o Vitor Hugo, na dele, mas um garoto, ainda sem muita experiência, sem nada, né? O técnico ainda tirou o Gabigol para tentar ter um contra-ataque mais incisivo com o Cebolinha, que teve até umas 2 oportunidades ali. Mas depois que o meio-campo do Flamengo virou essa bagunça, o Corinthians dominou o jogo. O Corinthians jogou muito bem no segundo tempo, a partir dos 15, 20 minutos, massacrou, encurralou o Flamengo no seu próprio campo. Eu acho que isso só fez com que valorizasse o título do Flamengo. Não foi fácil, não é qualquer equipe que chega no Rio de Janeiro e impõe o jogo como o Corinthians impôs, de uma forma muito corajosa, muito bem treinado. A gente tem que dar parabéns ao Corinthians. Empatou, tá? Teve chance até de fazer o segundo gol e não conseguiu. E o jogo foi para os pênaltis, que é uma coisa à parte. Eu queria ouvir você, Pablo, um pouquinho sobre o que você achou do tempo normal do jogo. Eu acho, André, que você falou muito bem. Na verdade, eu, particularmente, achei que o nível que mostrou o Corinthians, eu acho que foi um nível que eu não esperava do Corinthians, tá? O Corinthians teve o mesmo nível do Flamengo, tá? Foi do mesmo nível de intensidade. Não baixou a intensidade. Pelo contrário, aumentó la intensidad, fue al mismo nivel, y cuando el Flamengo bajó el nivel porque se le desarmó el medio campo, el Corinthians sin miedo, Andrés, sin miedo, se fue para el frente a buscar el juego, y como tú lo dices, cuidado si el Corinthians pudo haber ganado el partido, porque el Corinthians tuvo una increíble que yo todavía no sé cómo, no me recuerdo el nombre del jugador del Corinthians, literalmente estaba casi abajo del arco y no la pudo meter. Sim, foi o Guedes, Roger Guedes, que perdeu esse gol, e teve uma outra cabeçada cara a cara com o Santos, que o jogador cabeceou muito bem, bola para baixo, para a grama, como um mano figurino, só que foi no meio do gol, e o Santos, que é um goleiro muito seguro, não dá rebote, agarrou a bola ali. Se essa bola vai no canto, o Santos não chegava, porque era muito perto. Mas o goleiro está ali para isso, né? Eu não sei se o Corinthians teria esse volume todo se o Flamengo tivesse com o seu meio-campo titular em condições de estar disputando com o Corinthians. Eu acho que o jogo teria sido, talvez, partido para trocação, ataque e contra-ataque, né? O Corinthians tentando, o Flamengo tentando. Mas as circunstâncias fizeram com que o Flamengo recuasse, e recuou demais. Mérito do Corinthians. O Corinthians não tem nada a ver com os problemas do Flamengo. Foi, na minha opinião, não vi todos os jogos do Corinthians no ano, tá? Mas creo que foi o melhor partido do Corinthians, André. Esse segundo tempo do Corinthians foi o melhor Corinthians de 2022. Sem dúvida nenhuma. Um time muito bem treinado, muito bem escalado. Vertical, André, vertical. Chegava rápido ao área. As substituições feitas pelo técnico português foram todas certíssimas, melhoraram e qualificaram muito o time. Ele teve nos outros jogos ele até tirava o Renato Augusto. Dessa vez o Renato Augusto ficou em campo, juntou com o Juliano, aquele toque de categoria ali no meio, realmente envolveram o Flamengo. Porém, não tiveram, com todo esse volume, a competência de matar o jogo e permitiram que o jogo fosse para os pênaltis. E aí o que acontece na primeira cobrança? O Flamengo começa a cobrar, quem vai lá e cobra? Felipe Luiz. E aí, Pablo, o que acontece? Não la mete. O Cássio vai lá e defende o pênalti. Eu botei a mão na cabeça e falei assim, bom, vai ser 3-0 pro Corinthians. O Cássio vai defender 3 bolas, o Corinthians vai fazer 3 gols, acabou aqui. Meu filho que estava assistindo comigo falou, você já acabou. Isso, ainda dá. Eu, sinceramente, quando o Cássio defendeu a primeira bola, eu não acreditava mais no título do Flamengo, já estava conformado. Ok, vida que segue, tem a final da Libertadores, né? Tem um títulozinho para beliscar. As cobranças foram se sucedendo.
Os batedores dos dois times que vieram a seguir bateram muito bem, não deram a menor chance para os goleiros. E aí veio o Fagner. E aí tem um dado que eu não sabia, eu fiquei sabendo disso vendo a transmissão dos canais, né, depois do pessoal repercutindo o que aconteceu. E olha que interessante, o Fagner já fez gols de pênalti na carreira. O Corinthians, ele joga muitos anos no Corinthians, claro. Porém, o Fagner nunca fez um gol de pênalti em disputas de pênalti. Olha que coisa interessante. Nunca, toda vez que ele foi chamado numa disputa de pênaltis para decidir uma vaga, um título, qualquer coisa desse tipo, ele perdeu o pênalti. E o que aconteceu ontem? Perdeu o pênalti. Jogou no travessão. Jogou lá em cima. E talvez tenha sido o único chute em que o goleiro do Flamengo chegou perto da bola, porque ele foi até na direção. Mas a bola foi muito alta, bateu na trave e saiu. E ali o Flamengo conseguiu empatar com o Everton Ribeiro e as cobranças continuaram e foram para as alternadas. Quando chegou nas alternadas, na primeira cobrança, os dois jogadores, tanto de Corinthians como de Flamengo, foram muito bem. Aí veio o valoroso Vital, né? Não é Vidal do Flamengo, é o Vital do Corinthians. Ele foi vital para o título do Flamengo. Bateu um fio de gol, meu amigo. Ele bateu de meta. Eu achei até que a bola fosse cair aqui no meu colo. Aquele jogo foi no Rio, outro em Brasília. Eu achei que a bola fosse cair aqui. Como bateu mal? Coitado do garoto. Horrível. Sim. Não é nem aquele pênalti que o cara bate assim a meia altura, que facilita a vida do Corinthians. A verdade é que aquela caminhada do meio de campo até a hora de bater o pênalti, eu tenho a impressão que o cara, se ele não tem uma estrutura psicológica muito boa, e talvez seja até por isso que ele não esteve entre os 5 que bateram na série original, ficou para bater depois, o cara não aguenta. E eu acho que ele tem a impressão de que ele vê o goleiro assim crescer na frente dele, sabe? Vira um gigante que abre os braços e ocupa o gol inteiro. E o cara não sabe onde bate. E aí ele bateu por cima. Mas eu acho, André, que também tem que ver muito a torcida, tá? Porque o Maracanã tinha 68 mil pessoas, tá? Sim, mas só que a cobrança de pênaltis foi feita do lado que estavam os 4 mil corintianos. Foi daquele lado. Então ele poderia ter olhado, em vez de olhar para a torcida do Flamengo e se apavorar ou se impressionar, ele poderia ter caminhado até a bola olhando para a torcida dele, que estava ali em cima. Um pouquinho à direita do gol, para quem vai na direção do gol. Estavam lá os 4 mil corintianos gritando, berrando e tal. Ele poderia ter olhado para lá. Faltou um pouco de experiência para o garoto, para saber sofrer a pressão. E aí, olha que interessante. Eu comecei a fazer de cabeça. Por quem falta bater? Porque já teve os 5 já tinha tido a primeira cobrança das séries alternadas, 6. Eu fiquei pensando, quem sobrou? O goleiro, o Fabrício Bruno, zagueiro, Mateuzinho, lateral, e o Vitor Hugo, garoto. Aí eu falei, sem ver ainda, virei pro meu filho e falei, Davi, vai ser o Rodinei. Mira quem vai ter de goleiro, hein? Vai ser o Rodinei que vai bater, meu Deus do céu, o Rodinei. Olha, Pablo, vou até tirar aqui a foto para a gente poder ficar mais visíveis para os nossos amigos. Eu não sei se os amigos, a pessoal aqui do Brasil sabe disso, mas quem não é do Brasil não tem ideia do quanto a torcida odeia, critica o Rodinei. O gol do Corinthians foi culpa do Rodinei, porque o Rodinei ele sempre joga muito fechado dentro da área como lateral, e na hora que a bola chegou para o cruzamento, ele ficou ali dentro da área, ele não esboçou a menor reação para tentar impedir o cruzamento, da onde surgiu o gol de empate do Corinthians. É sempre um Deus nos acuda. Ele é muito bom no apoio, muito rápido, mas na defesa é um desastre. É de longe o pior zagueiro defensivo da história do Flamengo. Porém, quis o destino, quis Papai do Céu, que a bola do título caísse no pé de quem? Do Rodinei.
Redención para el pecador. Essa história deles aqui há 50 anos vão estar contando essa história. E, Pablo, eu vou ver se eu consigo trazer uma foto. Eu vou ver se eu consigo tirar uma foto, um slide de algum vídeo que eu pare e consiga capturar para mostrar para vocês. A coisa foi com requintes de crueldade. Na hora que o Rodinei bateu na bola, ele estava olhando para um lado e chutou para o outro. Ele confessa que ele mesmo não viu a bola entrar. O cara não queria olhar o negócio. Ele que bateu não olhou. Imagina a torcida, que o desespero que estava. Ele olhou para um lado, como eu estou fazendo aqui, na mesma direção que ele olhou para a direita. Na hora que foi chutar, ele olhou para a direita e bateu com o pé direito cruzado na esquerda. Cara, é aquelas coisas, né? Foi porque tinha que ser. Tinha que ser a Copa para o Flamengo, André. O cara já está fora do Flamengo, ele mesmo já disse que não renova com o Flamengo até o final do ano. O Flamengo tem um Mateuzinho como reserva imediato. O Flamengo tem na lateral direita o titular da seleção do Uruguai, o Gustavo Varela, que acabou de ser convocado e vai disputar a Copa do Mundo, só que ele chegou depois do encerramento das inscrições para a Copa do Brasil. Inclusive, ele não pôde nem estar no gramado. Ele viu o gol do Rodinei numa televisão dentro na parte de dentro do estádio. E aí tem um vídeo do Flamengo, como tipo os melhores momentos, os bastidores da conquista, que eu tive a oportunidade de assistir hoje, que mostra esse exato momento. Mostra o Rodinei virando para um lado, a cabeça para um lado, batendo para o outro, e o Varela, coitado, sozinho lá no interior do Maracanã, na parte interna, na televisão, saindo correndo igual um doido na direção do gramado, para comemorar o título. Foi merecido o título? Foi merecido o título. Foi merecido. Apesar do grande desempenho do Corinthians, o Corinthians em casa não soube fazer o resultado. O Corinthians teve não teve um desempenho tão bom quando jogou em casa quanto no Maracanã. Ali talvez ele perdeu a oportunidade de abrir alguma vantagem com que ele pudesse especular. Foi 0-0. Tá? O Flamengo, na sua trajetória da Copa do Brasil, a gente não pode esquecer que esse time do Flamengo ele renasceu no confronto com o Atlético Mineiro, um Atlético Mineiro que ainda despontava como favorito de tudo na temporada. O Flamengo só se classificou porque perdeu só de 2-1 no Mineirão, com um gol no finalzinho do Lázaro, que nem no Flamengo está mais, já foi vendido. E no Maracanã conseguiu fazer 2-0 e se classificar. Ali, naqueles jogos, o Dorival Júnior achou o tal do time das Copas, que foi até o final da Libertadores e conquistou o título da Copa do Brasil. Né? Então, o Flamengo passou por bons adversários. Foi um título, na minha opinião, merecido. Sim, merecido. Né? Parabéns ao Flamengo, embolsou 75 milhões de reais. O Corinthians ficou lá com uns 25, 30 milhões. E que isso sirva de lição. Eu acho que o Flamengo vai tirar boas lições desse jogo para a final da Libertadores. E o Corinthians tem agora, eu acho que muita moral, caiu de pé, mas caiu como um gigante para o final da temporada. Não vai ser campeão brasileiro, como a gente viu, ele está muito atrás, mas eu acho que ele vai facilmente, sem nenhum problema, garantir a vaga dele na fase de grupos para a próxima Libertadores, Pablo. Sí, no, y decir algo, el Corinthians reavivó el respeto de que tiene que tener un equipo grande como el Corinthians y demostró que puede ser competitivo, Andrés, y eso cuando pasa eso, gana confianza la torcida, gana confianza el entrenador, gana confianza el equipo y eso hace mucha diferencia. Cuidado si el Corinthians no se convierte en un equipo que va a pelear en el próximo campeonato brasileiro aí arriba. ¿Oíste? Exatamente. Se eles conseguirem manter o técnico e reforçarem a equipe em alguns pontos, o lateral esquerdo já está um pouquinho mais velho, precisa de uma renovação. Eu ainda acho Gil e Balbuena uma zaga já de idade já avançada, eles precisam contratar um zagueiro mais novo, pelo menos para poder em algumas partidas dar descanso para o Gil ou para o Balbuena. Eles não aguentam uma temporada inteira jogando.
Eu acho que o Yuri Alberto precisa de um centroavante ali para jogar ao lado dele. O Renato Augusto já está numa idade também mais avançada, 30 e poucos anos. O Juliano também. Eles precisam de alguém ali para auxiliá-los na organização do jogo, né? Então, eu acho que o Corinthians, com alguns reforços pontuais, com a torcida que tem e com o técnico que a gente sabe que é muito bom, o técnico português que está lá, Corinthians pode subir de prateleira. O Corinthians de 2023 pode vir a ser o Atlético Mineiro de 2021. Sim. Né? Que ninguém apostava nada no início da temporada, o Atlético Mineiro, na mão do Cuca, se achou, fez boas contratações, ganhou a Copa do Brasil e Brasileiro no mesmo ano, e ganhou no ano seguinte a Supercopa do Brasil, da Supercopa do Brasil. O Brasil. Palmeiras e Flamengo, a gente sabe que vão entrar sempre para disputar tudo. Mas o Corinthians ele tem tudo para subir esse degrau e ano que vem se juntar a Flamengo e Palmeiras, que é sempre muito bem-vindo, né? Eu acho que eu gosto quando o meu time ganha, mas eu não gosto quando o meu time ganha tudo. Porque no, y que sea competitivo, Andrés. Así es que es bonito el juego. Cuando tú tienes partidas en donde no se gana por 2-1, 3-2 en penalti, que tú ves que el juego, los dos equipos están más o menos al mismo nivel. Ahí es que es emocionante el juego. Cuando un equipo está muy arriba y el otro muy abajo, ya no tiene graça. Não tem graça, né? E a alternância de campeões também é muito legal, porque eu sempre digo, eu quero o Flamengo disputando as competições. O Flamengo tem que entrar. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro, eles têm que entrar para disputar os títulos. Se vão ganhar ou não, aí tem muita coisa no meio do caminho. Você tem 11 jogadores do outro lado, tem o erro de arbitragem, tem jogador que está suspenso, tem jogador que está machucado, tem muita coisa, muitas variantes. Então, por exemplo, ano passado o Flamengo foi vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores e chegou até a semifinal da Copa do Brasil. Claro que eu fico chateado por não ter ganho nada, mas assim, aquele chateação de achar que é terra arrasada, que foi tudo ruim, não, o Flamengo disputou. Cara, é muito melhor ver o Flamengo nessa situação do que disputando, como era há alguns anos, o rebaixamento. Não é verdade? Ou a Copa Sul-Americana ali não cheira nem fede, fica ali nem a G4 nem a Z4, fica no meio da tabela, aquele time insosso que não dá prazer de você assistir o time. Flamengo, Palmeiras, dá orgulho das torcidas, você fica ansioso, esperando o final de semana para ver o seu time em campo para jogar. Título só pode ter um campeão, então que seja, né, o Flamengo, mas que haja alternância para que haja emoção. É mais gostoso, assim, por exemplo, você vai enfrentar para os times que hoje enfrentam o Palmeiras, pense, não é gostoso para o Atlético Paranaense poder chegar agora, eventualmente ganhar do Flamengo e dizer, putz, foi campeão da Libertadores em cima do Flamengo. Né? Talvez seja comparável só ele ser campeão em cima do Curitiba, que é o grande rival. Mas não tem a mesma graça de ter sido campeão em cima do Bragantino, do Fortaleza, que esses times me perdoem a franqueza. Você hoje ser campeão de qualquer coisa em cima do Flamengo é diferente. Em cima do Palmeiras é diferente. Né? Você está ali se esforçando, dando o seu máximo, você está indo além daquilo que você pode dar. Então é a recompensa máxima que um atleta pode ter. Então é sensacional. Que vem agora, no próximo sábado, a final da Libertadores, nós temos um programa antes, vamos repercutir quem está machucado, quem está bem, quem não está bem, né? O jogo é no sábado, nosso programa é na sexta-feira. Sexta-feira que vem também traremos aí os times que vão estar na final, na World Series do beisebol. Acredito que até lá as duas séries já tenham terminado, ou muito próximo disso. Podemos dar uma palhinha também, Pablo, de como anda o futebol americano, já vai para a oitava rodada. A NBA, que começou também, já está tendo a sua primeira semana, né? Muito cedo, daqui a um mês a gente já pode vir aqui e dizer, olha, time tal está bem, time tal é decepção, e um mês já tem jogos suficientes para a gente poder
fazer esse tipo de análise. E eu acho que também já está... a Copa do Mundo está vindo aí, a fase dos campeonatos europeus estão todos chegando ao fim. Ali o primeiro turno, a gente podia também dar uma passadinha na zona de classificação, tanto do G4 quanto da zona de rebaixamento do campeonato francês, espanhol, alemão, italiano e português ali rapidinho, mostrando para os amigos quem está na frente, quem é a surpresa, quem é a confirmação, quem é a decepção que está lutando contra o rebaixamento. O que você acha? Acho que é uma boa ideia, e também nossos amigos lembrem que quando a gente tem mais perto do Mundial, da Copa, a gente vai falar dos diferentes países, como estão os times, que jogador não chegou à Copa, que jogador é uma surpresa e vai estar lá, todo esse tipo de coisas que a gente precisa falar antes da Copa, né? Vamos repercutir as seleções, as convocações. A seleção uruguaia, acho que talvez foi a primeira seleção a ter a sua convocação. A convocação foi feita hoje. Ainda uma convocação com muitos jogadores. Alguns jogadores ali precisam ser cortados até a Copa, mas foi a primeira. E não é só o Brasil não, tá, Pablo? Nenhuma outra seleção tem jogo nenhum até o começo da Copa. Tá? Os amistosos de setembro foram os últimos. Quem jogou, jogou. Quem não jogou, dançou. Né? Na realidade, todos jogaram. É porque a Europa jogou entre si ali as nações, enquanto o resto do mundo fez amistosos. Né? Mas agora, Copa do Mundo, 8 treinos a partir do momento em que os campeonatos acabem. Né? Agora, final de outubro, comecinho de novembro. E Copa. Né? Vai ser uma Copa muito interessante, porque a gente pode ter muitas surpresas, porque as seleções não vão ter tempo de treinar. Então eu vejo o Catar como uma seleção local com alguma vantagem nesse aspecto. Tem 2 anos treinando eles, tem 2 anos treinando-se. Treinando, naturalizando os jogadores, treinando ali, né, no local da Copa, vai levar vantagem. E só, porque todas as outras seleções, as europeias e as sul-americanas, seus jogadores são espalhados pela Europa e aqui em América do Sul. Então é muito difícil reunir. Vai ser pouco tempo, não vai ter o tempo de treinamento que teve antes, que a seleção ia para a Grande Comari para poder treinar um mês e tal. A seleção vai para a Alemanha, da Alemanha para o Catar, são 2 treinos na Alemanha, 5 treinos no Catar e estreia contra a Sérvia. E seja o que Deus e o Neymar quiserem, meu amigo. A gente vai assistir o jogo junto, André, da Sérvia e o Brasil lá em Brasília. Eu vou estar lá. Beleza, aguardo vocês. Na casa do meu sogro tem um telão gigantesco lá, que dá pra gente ver o jogo bem, tá? Comendo alguma coisinha, bebendo ali uma coquinha, vendo o Brasil perder da Sérvia, que é o que vai acontecer. Eu não falei, o gringo não falou, o que falou foi o brasileiro lá. O brasileiro aqui, doidão, malucão, tá falando. Me cobrem depois. Na Copa de 2002, eu participei de uns programas aqui na televisão, local aqui de Brasília, uma espécie de mesa redonda. E logo no primeiro programa que eu participei de 2 ou 3. Começaram a falar quem eram os favoritos, quem estava jogando bem, não sei o quê. Eu virei para o pessoal e falei, olha, a seleção que mais me impressionou até agora e que, para mim, apresentou o melhor futebol foi a Coreia do Sul. Todo mundo olhou para mim assim, Coreia do Sul, os caras que estão mais correndo, a torcida mais empolgada, que está apresentando o melhor futebol. Chegou em 4º lugar. Sim. Tá? Perdeu uma semifinal para a Alemanha. Foi contra um gigante. Não foi goleada, foi um jogo duro. A Alemanha teve que jogar bonitinho para ganhar da Coreia. Tá? Depois ela acabou perdendo a divisão de 3º e 4º lugar para a Turquia, que foi a seleção que perdeu a semifinal para o Brasil. Na mancha, o roubo contra a Itália, para a Coreia poder avançar. Talvez um dos jogos de Copa do Mundo mais roubados da história. Mais roubados do que esse jogo, só o Brasil e Espanha na Copa de 62. Você conhece essa história? Sim, sim. O Brasil precisava ganhar aquele jogo para poder se classificar para a próxima fase. Tinha empatado com a Tchecoslováquia, quando o Pelé se machucou, então precisava ganhar.
E teve um lance na entrada da área, assim, na ponta direita do ataque, né, ou na lateral esquerda, que o Newton Santos, a enciclopédia do futebol, fez pênalti no cara. O juiz apitou. Só que o juiz estava no outro canto, foi um contra-ataque da Espanha. Até o juiz chegar onde estava, ele deu um passo para frente e saiu da área. E o juiz chegou lá e marcou a falta fora da área. Nossa. Numa época que não tinha VAR, não tinha televisão, não tinha nada, passou batido. Hoje você vê o documentário da Copa mostrando isso claramente. O passinho que o Newton Santos deu, não foi marcado pênalti, não saiu gol. Mais adiante no jogo, o Brasil conseguiu vencer aquele jogo e partiu para ganhar da Tchecoslováquia na final daquele Mundial. Y otro partido polémico en un mundial que mucha gente dice que se robó fue cuando Argentina quedó campeón en el 78 Sim. y Perú se dejó meter 7 goles. A Argentina precisava fazer 4-0. Aquele jogo mudou. Assim, foram 2 resultados em 2 Copas seguidas. O Brasil jogou à tarde e a Argentina jogou à noite. Então o Brasil fez o resultado dele ganhando da Polônia de 3-1, botando um saldo em cima. A Argentina precisava ganhar de 4 gols para poder se classificar. Ganhou de 6, foi 6-0, sendo que o Peru até aquele momento tinha o melhor goleiro e a melhor defesa da Copa. Depois isso foi largamente divulgado, os peruanos já confessaram que realmente venderam um jogo. O outro jogo que mudou, de certa forma, a história das Copas foi Alemanha e Áustria, no último jogo da primeira fase da Copa de 82 na Espanha. O resultado de 1-1 classificava pelos critérios de desempate os dois e eliminava a Argélia. Tá? Se tivesse tido qualquer outro resultado, 2-2, 0-0, ou uma vitória de algum dos dois, a Argélia entrava. A Alemanha fez um gol, a Áustria fez um gol, e a Alemanha ficou trocando bola no campo de defesa e dava a bola para a Áustria, que ficava no campo de defesa, que devolvia a bola para a Alemanha, que foi uma vergonha. Foi a maior marmelada da história. Porque o jogo da Argentina, a princípio, né, você acreditava que a Argentina jogou demais, foi lá, massacrou, jogando em casa, com o apoio da torcida, enfiou 6-0 no Peru. Mas aquele jogo da Espanha, da Copa da Espanha com a Alemanha e Áustria, foi a maior marmelada da história. A partir desses 2 resultados, a partir da Copa seguinte, na Copa de 86, a última rodada de cada grupo, os jogos são feitos simultâneos. Até então você tinha uma sede única, os times jogavam sempre na mesma sede e tal, em horários diferentes, até na última rodada. A partir daquele momento, eles passaram a ser pelo menos 2 cidades por sede, numas Copas mais adiante, na Copa do Brasil, acho que até antes. Talvez na Copa da África do Sul, os grupos passaram a ser itinerantes, cada seleção jogava em 3 estádios diferentes, mas sempre na última rodada, as 4 seleções do grupo jogavam no mesmo horário. Os 2 jogos eram no mesmo horário. Né? Eram sempre 2 grupos por dia, jogavam no primeiro horário 2 grupos e no segundo horário 2 grupos, sempre com jogos de grupos no mesmo horário para evitar esse tipo de marmelada. Né? Acontece, né? É lamentável, mas sim, histórias que o futebol conta, que a gente vai poder contar para os nossos netos, né? Se Deus quiser, para os nossos bisnetos. Pablo, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Parabéns, Flamengo, campeão brasileiro da Copa do Brasil 2022. Vem aí a final da Libertadores, vem no meio da semana, não podemos esquecer da Liga dos Campeões da Europa, também podemos ter surpresas. A você, meu amigo, que nos acompanhou até aqui nesse pouquinho mais de 1 hora, aquele grande abraço, uma excelente semana. Para você, brasileiro, decida, não importa o lado, decida. Em cima do muro, não dá, amigo. Em cima do muro, não. Tá? Sempre lembre-se, Jesus fala que vai vomitar a presença dele os frios. Então você tem... Os frios não, os mornos. Então você tem que ser frio ou você tem que ser quente. Não ir votar é a pior coisa que você pode fazer, porque quem não vota está dando domínio sobre si daquele que está lá votando. Tá certo? Ele vai dominar sobre você.
O cara ganhando ou perdendo, ele está fazendo a parte cidadã dele. Você que decidiu ficar em casa, está dando bobeira. Decida o seu lado, qualquer que seja, e faça a sua obrigação cívica. Vá votar para presidente e para governador aqui no Brasil no próximo dia 30. Pablo, um abração, meu amigo. Abração, André. Saludos para todos. Gracias una vez más por la invitación, Andrés, y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y yo lo digo en español para que no vaya a haber problemas. Vayan a votar y 22 bendiciones para ustedes. Todas las bendiciones del mundo para ustedes. Que assim seja, meu amigo. Um abraço a todos. Panamá, Twitter, Águas Claras, aquele abraço. Vamos marcar um churrasco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma plataforma com conteúdos selecionados. América Latina. Spotlight. Artigos. Dicas. Assuntos variados. Turismo. Culinária. Pautas do momento para você ficar por dentro de tudo que está rolando. Junte-se a nós e venha fazer parte da nossa comunidade.